Então, boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Queremos mais uma vez agradecer, o convite da casa. Todo convite é uma oportunidade de estudo que nós temos, Como a Maria falou, o assunto é obsessão e desobsessão. Uma das referências é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e que nos diz assim: entre os enganos que apresenta a prática do espiritismo, em primeiro lugar está a obsessão. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada por um espírito superior, porque o espírito superior, ele respeita o livre-arbítrio, ele aconselha, ele ensina e ele espera. Quem cobra, quem insiste, quem quer que o outro mude, de atitudes, é o espírito inferior, aquele que constrange o outro. Então, os bons espíritos nunca constrangem, nunca infligem. Só os inferiores que procuram dominar. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele foi e dividiu a obsessão em 4 fases. A primeira fase, ele chama de obsessão simples. É aquela obsessão que se chama de ideia fixa. Seria o estado natural de todos nós do mundo inferior, Aquela ideia fixa, aquela influência que o encarnado exerce sobre o outro encarnado, sobre o desencarnado, é aquele pensamento, aquela possessividade, é aquela, como nós falamos, aquela cobrança. Então, essas seriam as obsessões simples, E nós estamos sempre nesse processo, porque nós temos aquela troca um com o outro, dentro da família, na sociedade, aquelas coisas todas que acontecem, todo mundo fica enredado ali. Isso é obsessão simples. Na segunda etapa, que já é assim mais, que já pode se considerar essa obsessão que nós sempre falamos, dentro da doutrina espírita, ela já seria uma fascinação, até porque ela tem consequências muito mais graves. A fascinação é uma influência sutil, pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível que os espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo. Então, aí já tem uma característica diferente, que já é uma vingança, já é um sentimento de ódio. Porque, de repente, uma mãe possessiva que ama demasiadamente o seu filho, ela pode ser o obsessor do seu filho, porque meu filho não pode, não vai, porque não me deixa, não pode ir, tem que estar sempre ao meu lado. E quando ela desencarna, ela continua com esse amor desenfreado. Então, essa é a obsessão simples. Mas a fascinação já vem um sentido de ódio, aquele sentimento de ódio, de vingança. Então, aí já começa o problema, Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do indivíduo, que ele quer se vingar. E o indivíduo, ele fica como que paralisado à maneira, de certa maneira, a sua capacidade de julgar. Então, ele fica, vamos dizer, com a capacidade de julgamento prejudicada. Ele nunca se considera enganado, nunca se considera errado. É aquela pessoa que todo mundo está falando algo que
está certo. Mas ele é o único que está errado, mas acha que é o único que está certo. Né? E isso em todas as situações. Lá fora, no grupo mediúnico, ele é o único que está certo. Ele é o único que trabalha certo. Ele é o único que não vê o óbvio. Então, ele está o quê? Com a sua capacidade de julgar prejudicado, né? A subjugação, que já é a terceira fase, porque vai agravando, não é? Ela é também uma fascinação, mas já é mais grave, mais intensa. É um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima. Enquanto a outra está paralisando a condição de julgar, esse já vai paralisando a condição, a vontade, porque ele já está subjugado. E essa subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, que é a subjugação moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas, comprometedoras, porque a intenção do obsessor é levar aquele indivíduo ao descrédito, ao ridículo, né? À desmoralização perante os seus amigos, a sociedade, os seus parentes. É uma subjugação moral. E na segunda condição, que seria a subjugação corpórea, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, de repente até tiques nervosos, né? E Kardec dá um exemplo de um indivíduo que, num jantar onde se reuniam várias personalidades importantes, de repente, o indivíduo ele é constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem que ele nem tinha interesse nela, não tinha ali nenhum afeto, nenhuma intenção, nada, era uma pessoa para ele, vamos dizer, estranha. E ele se ajoelha de repente e pede a moça em casamento. Quer dizer, é para quê? Para ridicularizar o indivíduo, né? Para cair no descrédito. E o último caso, e mais grave, que é a possessão. Essa é a imantação do espírito a determinada pessoa. A imantação é aquela rede fluídica que o espírito lança no indivíduo, né, no encarnado, e se envolve com ele ali. Então ele fica dominado físico e moralmente. O espírito livre, o desencarnado, por assim dizer, ele elege o corpo do outro para seu domicílio, sem que, entretanto, o encarnado deixe o corpo definitivamente. Não existe aquela coisa do espírito do encarnado não está ali e só está o obsessor, não. Eles dois estão ali naquela união fluídica, amarrados, né? Presos um no outro. Então, Kardec diz que não têm sido os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Os espíritos sempre existiram, né? Nós somos espíritos. Foram os espíritos que deram a origem aos espíritas, não é? Trazendo para nós os ensinamentos dos espíritos. Então, criou-se os espíritas e criou-se os médiuns, né? Kardec que determinou essa condição de médios, meio, né? Então, sendo os espíritos simplesmente a alma dos homens que já viveram,
é evidente que eles sempre exerceram, né, uma influência uns aos outros. Essa influência benéfica, mas também perniciosa. Existe aquela troca mútua. Lá no Livro dos Espíritos diz, né? Se eles interferem nos nossos pensamentos e eles respondem mais do que pensas, né? Na verdade, são eles que vos dirigem, porque essa influência sempre existiu. Nós espíritas, através dos ensinamentos dos espíritos, nós sabemos disso. Nós sabemos que existem vários tipos, todos os tipos de espíritos, como existem todos os tipos de homens encarnados. Existe o que é honesto, existe o que é honrado, existe aquele outro que é fanfarrão, aquele outro que é mau, que engana, que mente. Então, os espíritos também são assim, não é? Então, nós também sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que eles vêm até nós através da comunhão de gostos. Então, nós sabemos que se nós mudamos o nosso pensar, o nosso agir, nós vamos atrair para perto de nós aqueles espíritos que pensam bem, que agem bem. Caso contrário, não. Mas e essas pessoas que estão lá fora e que nunca ouviram falar de espíritos, ou se ouviram falar, acham que é conto da carochinha, nunca ouviram falar da doutrina espírita, né, duvidam, acham que morreu, acabou, isso é balela. Como que acontece com essas pessoas? Os espíritos deitam e rolam, não é? Porque eles não são avisados, eles não foram avisados como nós, não é? Porque nós somos avisados. Jesus falou lá o pecado por pensamentos, né? O pecado por palavras. Mas eles não. O pensamento é livre, ninguém está ouvindo, eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser lá escondidinho, num lugar onde ninguém me conhece, né? Viajo para um lugar bem longe, ninguém me conhece lá. Aí a gente encontra um conhecido, né? Porque é interessante. Então a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém pode falar nada. Mas nós estamos sendo vistos. Nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo acompanhados, né? Nós sabemos, né, o meio de defesa que nós temos. Nós sabemos disso. Podemos não fazer, né, não procurar ajuda, mas nós sabemos. Mas esses que estão lá fora não sabem. Então eles, né, de qualquer maneira, assim como nós, eles sofrem a influência desses espíritos. E aí, né, fica lá por conta da providência divina. Para concluir essa parte, Kardec diz assim, que a obsessão, portanto, é quase sempre decorrente de uma imperfeição moral. Quer dizer, ela é decorrente da imperfeição moral, que permite a associação de ideias entre o obsessor e o obsedado, em consequência da lei de causa e efeito. Dizem os espíritos que Deus permite essa ação obsessiva para pôr o homem à prova da paciência, da perseverança, do aprendizado, do respeito ao próximo, não é? Porque muitas vezes uma vingança vem pelo um ato que nós cometemos lá atrás. Então nós vamos aprender que é dando que se recebe. Se nós demos o mal, fizemos o mal, nós vamos receber o mal, não é? E a fé na divina providência, porque é o que nós temos que ter, a fé na divina providência. Voltando a falar dessa última questão, que é
a possessão, que é o grau mais extremo, nós podemos perguntar, quer dizer, Kardec perguntou, né? Porque nós temos as dúvidas também. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Pode, como nós, né, muitas vezes, agora não, né, mas já pensamos, ele está ali com um espírito maligno, não é o fulano. Algumas religiões ainda pensam, né? Não é o fulano. Saiu do corpo e entrou o outro. Pode acontecer isso? E a espiritualidade nos responde assim: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Quem entra na minha casa? Meus amigos, meus parentes, meus familiares, não é? Alguém que eu conheço. Eu vou chamar uma pessoa que está lá na rua com uma arma na cintura, que eu já conheço assim do bairro, sei que é uma pessoa de má vida, eu vou chamar para minha casa, servir cafezinho para aquela pessoa? Não vou, né? Ninguém faz isso. Faz os amigos deles, né? Chama para cervejinha, para o pagode e tal. Mas não a gente. Quem não está naquele meio vai procurar outras pessoas. Então, quem entra na minha casa, quem eu deixo, não é? Quem eu gosto, quem pactua de um estilo de vida igual ao meu, parecido, de ideias. Não vou chamar um talibã para minha casa, não é? Vou chamar um talibã? Não vou. Então, ele não entra numa casa, como se entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o espírito encarnado é sempre quem atua, né? Por mais que a visita, que o amigo, que o parente vá na minha casa, quem é que atua? Sou eu, não é? Na hora de ir lá servir, sou eu que vou lá, abro os armários, pego a louça, sou eu, porque eu sou a dona da casa. Então, sou eu que obro, sou eu que como diz, administro. A visita está lá na sala, né? ou na varanda, seja lá como for, mas quem está tomando, vamos dizer assim, a cabeça, sou eu, não é? Então, quem atua, mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, porque este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Ele está ali ligado, ele é o dono da casa. Até a morte do corpo físico, é ele que manda. Ele não, em momento nenhum ele sai, né? Na questão 474, essas questões são do Livro dos Espíritos, tá? 473 a 474. Kardec diz assim: desde que não há possessão, como nós vimos, né? Não há aquela possessão de posse propriamente dita, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir achar-se, de certa maneira, paralisada? Sim. Vamos dizer que eu esteja muito doente, esteja acamada, esteja a tal ponto que eu não estou dando acordo de nada, né? Ou muito fatigada, então o parente, o amigo que está comigo, ele que vai administrar minha casa. Eu estou ali, mas eu estou incapacitada.
Eu deixei tudo por conta dele. Ah, você toma as decisões, você decide, você faz, você... Entendeu? A pessoa está ali, está enferma, está repousando, está descansando. Mas ela é a dona da casa. O outro está temporariamente, vamos dizer, né, fazendo as ordens, como nós falamos, né, fazendo as ordens pela dona da casa. Mas ele não é dona da casa. Aí a espiritualidade responde assim: sem dúvida, e esses são os verdadeiros possessos, né? Porque ele está debilitado e permitiu que alguém administrasse por ele. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta. Né? Olha o que eu falei. Eu estou incapacitada, mas eu permiti que alguém estivesse na minha casa tomando conta dela, tomando decisões por mim. Né? Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Né? Então, sempre está subordinado à vontade. Essa vontade, ela pode ser por fraqueza, por consciência pesada, pela culpa, né? Por remorsos, por várias situações. Né? A gente não vê nas novelas aí a tal da chantagem, né? A pessoa faz de tudo porque o outro está chantageando. Então, pela vontade, é uma vontade forçada. Por quê? Porque ele tem, vamos dizer ali, uma parte que ele não quer que seja revelado. Então, se submete, né? Então, é a consciência pesada. Aí nós trouxemos, então, uma historinha para a gente conversar. Uma história conhecida de todos nós, né? É aquele, o menino possesso, que está na Bíblia, né? Nos evangelhos. Todo mundo conhece essa história. Aquele menino possesso. A palavra possesso, ela significa estar possuído pelo demônio, lá no dicionário, né? Endemoniado, tomado de ira, furioso, encolerizado, pessoa que parece não estar em estado mental de normalidade. E o Espiritismo, ele define possessos. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Essa é a definição do Espiritismo. Então, vamos ver a história do garoto. É aquela história que Jesus, né, quando ele desce lá do monte, quando houve a transfiguração, e ele vem descendo, né, com seus discípulos, né, pela estrada, muita gente à volta dele, e de repente ele percebe um tumulto assim mais adiante, né, na frente dele, e ele vê que os apóstolos dele, alguns, estavam discutindo ali com os escribas. E ele chega, né, e pergunta qual o motivo daquela discussão. Então sai uma pessoa do meio da multidão e responde que ele havia trazido seu filho, que estava possuído por um espírito mudo, aos seus discípulos, né? Porque aquele homem deve ter ouvido falar que Jesus e os discípulos dele curavam, expulsavam demônios. Então ele trouxe o filho dele para que os discípulos expulsassem aquele demônio, né? E estes não puderam expeli-lo. Então estava aquela discussão
porque os escribas diziam que eles não podiam, que aquilo era mentira, né? Estavam naquela dúvida. Então, esse era o motivo da discussão, porque os profetas não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus diz: ó geração incrédula, aquela máxima, né? Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? E pediu que lhe trouxesse esse menino. E ao perguntar a seu pai desde quando aquilo lhe sucedia, ele lhe respondeu: desde a sua infância. E acrescentou: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz: Senhor, eu creio, disse o pai aflito. Então aquele menino, ele era perseguido, né, por um companheiro desde a sua infância. Então ele já reencarnou com o inimigo atrás dele, né? Já veio junto, vamos dizer. E aquele menino, aquele espírito, tinha a intenção de machucar ele, fazia com que ele se jogasse na água para ver se ele se afogava, se jogasse no fogo para ver se ele se queimava, se jogasse pela estrada para ver se ele se machucava nas pedras. Aquele espírito queria machucar aquele outro que estava ali no corpo de garoto, não é? Um adolescente. Então vamos analisar essa condição. Quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E o pai dele disse: eu creio. Lá na questão 476, Kardec pergunta assim: pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não o perceba? Esse garoto não percebia. Ele desde sempre foi assim. Então, talvez ele nem tivesse, né, um raciocínio, vamos dizer, completo, ou se tinha, em alguns momentos ele não tinha. Então, esse menino não tinha noção do que acontecia a ele. Essa foi a vida que ele conheceu desde então. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra, né? Uma outra pessoa pedir pelo obsediado? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Aí a espiritualidade diz assim, falando dessa terceira pessoa, né? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia. Aquele homem era o pai daquele garoto. E aquele garoto era o anjo para ele. Aquele garoto podia ser um espírito endividado diante das leis de Deus, porque o outro estava exercendo sobre ele uma vingança. E nós sabemos que a vingança é porque houve um mal, né? A pessoa só é tomada de ódio e de sentimento de vingança porque ela recebeu alguma injustiça. Ela foi prejudicada. Mas aquele homem, ele não via o seu filho como nenhum de nós olha para o seu filho e diz: aquele ali é um criminoso, aquele ali já fez isso. Não, aquele ali é o nosso filho, é um anjo, né? Para nós. Toda criança é um anjo para o seu pai e para a sua mãe. Então aquele homem, ele amava aquele garoto, e qual é o sentimento maior do que esse amor para interceder por ele? A intercessão de uma mãe por um filho. Qual é
o poder maior que tem. A doutrina espírita está sim de exemplos, né? De mães que intercedem pelos seus filhos, que estão lá no plano espiritual, em situações difíceis, e a mãe lá no plano espiritual vai atrás do filho. Na sala mediúnica a gente vê muito isso, né? A mãe vai lá buscar, vai lá acolher, né? É o amor materno, que é o mais sublime aqui para nós, né? Que nós conhecemos, que nós podemos medir, é o amor de mãe. Então, aquele pai tinha esse poder. E ele foi pedir a quem? Ele foi, olha, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Ele foi pedir a Jesus. Quem melhor do que Jesus para interceder? Porque quanto mais digna for a pessoa, Jesus, né, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atrair, né? Então ele foi pedir a Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus e ele foi lá. Jesus curou muitas pessoas, né? E o que ele recomendava? Vai e não voltes a pecar. E muitos voltaram a pecar e voltaram a ficar doentes, porque a doença começa o quê? Na enfermidade da alma e passa para a enfermidade do corpo. Então, se a pessoa que foi curada por conta de uma enfermidade moral, como muitos, nós temos os exemplos de Jesus, e voltou a ter a mesma atitude, a mesma vida, ela voltou a se adoecer, né? Porque há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e desejos. Então, voltando à nossa história. Então ele disse, né? Tudo é possível ao que crer. E o pai responde, Senhor, eu creio, disse o pai aflito. Aí o espírito, né, que estava lá, unido ao garoto, ele agitou o menino quando Jesus se aproximou, porque ele sabia que o seu tempo era curto, porque ele sabia quem era Jesus. Ele viu a luz de Jesus, ele viu o magnetismo de Jesus. Então ele sabia que era muito forte, que ele não ia poder resistir. Quando o Salvador lhe ordenou que saísse do menino, o espírito imundo clamou e agitou muito o menino antes de sair, deixando-o como se estivesse morto. E muitos pensaram que ele tinha morrido. Mas Jesus o tomou pela mão e o ergueu, e ele se levantou. Os discípulos perguntaram a Jesus qual foi a causa de não terem podido eles expulsar os demônios. E ele lhes respondeu que a causa foi a pouca fé. Vamos analisar essa questão do expulsar os demônios. O que pensar na questão 480? Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Para começar, aquele espírito que estava junto ao garoto, ele não era um demônio. Ele era um espírito desesperado, magoado, ferido. Era um espírito que estava tão enfermo quanto o garoto. Porque Jesus, que tudo sabe, ele viu que aquele menino, ele em outra existência, ele tinha feito um mal imenso àquele espírito. E aquele espírito, claro, não perdoou ele, né? E perseguiu. E a perseguição faz mal aos dois, não é?
A falta de perdão é um dos motivos, né, particularmente nós que trabalhamos em sala mediúnica, achamos que é o maior motivo, a maior causa de sofrimento no mundo espiritual. Porque todos aqueles espíritos que sofrem, eles sofrem por falta de perdão. Mesmo aqueles mais endurecidos, até aqueles menos, né? Aqueles cotidianos, nós que vivemos essa vida que nós achamos que é uma vida digna, uma vida certa, mas que quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual sentindo falta da varandinha, sentindo falta das joias que ficaram lá, que foram divididas com briga entre os filhos, né? Porque a nora levou e não era para ela levar. Não é não? É aquela avó que chora, porque quem é que vai dar a papinha do meu netinho? Só eu sabia fazer aquela papinha. Gente, todo mundo sabe fazer uma papinha. Né? Se você não comeu a papinha de um jeito, vai de outro jeito. Acostuma-se. O negócio é não passar fome, né? Então, são coisas corriqueiras. Coisas corriqueiras. Sabe aquela questão, eu não perdoo, porque me fez isso, porque nunca me fez isso, nunca me trouxe assim, é o despeito, não é? Porque sempre preferiu a outra, porque sempre preferiu outro filho. É mentira. Não existe isso. Existe na nossa cabeça, nos nossos sentimentos, não é? Existe crimes verdadeiros, mas existe aquelas, vamos dizer assim, aquelas confusõezinhas do dia a dia, aquelas, como que eu posso fazer, aqueles prejuízozinhos, né? Aquelas mentirinhas do dia a dia, que vão para o outro lado, causando sofrimento, né? Aquela mãe, como nós falamos, que ama muito. Eu estou com uma companheira lá que ela está com a sogra assim nos últimos momentos. E ela está cuidando da sogra, porque o marido é filho único. E ela disse para mim, ela nunca foi minha amiga, porque o filho, né, a doutrina espírita explica isso, né? O filho era aquele tesouro dela. Então, quando ele casou, foi a morte para aquela mulher. Então, ela sempre foi inimiga da nora, mesmo a nora tratando sempre bem. E agora a nora está cuidando dela. E ela ainda, nos últimos momentos, ela não quer. Ela briga porque não quer que a nora cuide dela. Então, são essas coisas que vão para o outro lado. Imagina uma ofensa grave, não é? Uma pessoa que foi assassinada, porque nós ainda não aprendemos a amar o nosso próximo, que está mais próximo de nós, porque nós brigamos todo dia com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a cunhada, com o sogro, com o colega de trabalho que senta 30 anos na cadeira ao lado. Nós brigamos com o vizinho, porque botou uma planta que nós achamos que está na minha metade. Entendeu? Nós brigamos todo dia, a vida toda. Que dirá amarmos o nosso inimigo, ou amarmos aquele que está lá fazendo aqueles decretos que vêm prejudicar a gente, né? Aqueles que estão assinando lá, receitando propina e que a gente acha que não devia aceitar, mas se a gente estivesse lá, a gente estava aceitando, né? Não é não? É verdade, entendeu? Nós não amamos aquele que matou, que estuprou. Nós não amamos. Nós queremos o quê? Cadeira elétrica.
Ah, ele atropelou, se a gente pudesse, a nossa justiça era assim, bota ele em pé aí, agora eu vou acelerar meu carro, porque a gente é olho por olho, nós ainda estamos nessa. Então nós não perdoamos, e aquele companheiro não perdoou aquele espírito que fez mal a ele, que estava ali no corpo daquele garoto. E aquele espírito estava vinculado a ele, sofrendo. Eu sempre digo, né? Porque a nossa tarefa é o esclarecimento na sala mediúnica. E uma coisa que eu sempre digo, renuncie à vingança. Renuncie à vingança, porque todos vão passar pela justiça de Deus. A justiça dos homens não funciona, mas a justiça de Deus não falha. Deixa que o universo, que a justiça de Deus vai cobrar. O mal é que nós queremos ver, não é? Nós queremos ver. Ah, mas eu não vou ver. Não importa, entendeu? Porque a gente quer ver, olhar, fotografar e botar lá no Zap, no YouTube, né? Então, entrega o companheiro nas mãos de Deus, que a justiça dele não vai faltar para ele, assim como não vai faltar para nós. Entendeu? Nessa hora nós somos santos, só o outro que tem que pagar. Mas renuncie à vingança, porque a vingança causa isso. Essa, como é que se diz? Essa união fluídica, né? E nos adoece. E aquele que se vinga, ele nunca se sacia. E ele não para de sofrer. Então, quando Jesus chegou para aquele espírito, quando Jesus ordenou, Jesus gritou. Aqui diz assim, Jesus grita com o espírito, saia. Não. Jesus só quando olhou para ele já começou a se agitar, né? Porque ele já estava sentindo a vibração de Jesus. Jesus não ordenou. Jesus pediu a ele que ele saísse. Jesus viu nele um enfermo, um companheiro, um irmão enfermo, 2 companheiros enfermos. Então, o que Jesus fez a ele? Deu a ele a medicação através do amor, através da sua vibração, dos seus fluidos. Jesus medicou a ele com amor. E ali, naquele momento, aquele espírito percebeu que ele precisava se renovar, que ele só ia parar de sofrer se ele cuidasse dele, da doença dele. Então, ele aceitou aquela medicação de amor e se retirou. Ele se retirando, o outro ia também, através da mudança de postura, se melhorar. Então, a resposta diz assim, olha, o que se deve pensar da expulsão de demônios? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar de demônio, o espírito mau que subjugue o indivíduo. Desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Porque as fórmulas de exorcismo não têm qualquer eficácia. Grito, ameaças, não tem. Não era isso que os exorcistas faziam? Né? Dava surra de vara, ameaçava. O que o espírito que está com raiva, né, faria? Nós também faríamos, né? Ficaríamos mais encolerizados ainda, né? Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Quer dizer, eles ainda se obstinam mais nas suas vinganças. Então, não é expulsar. Os discípulos queriam expulsar. E eles não tinham, então, esse requisito que Jesus tinha. Jesus não expulsou, Jesus medicou através do amor. Então, através do amor, ele se retirou, porque ele percebeu que ele tinha necessidade de se curar também, né?
A última questão: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Né? Sim. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com a vontade firme o queira. Desde que tenha a vontade firme e trabalhe para isso. Não é difícil deixar um vício, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de falar mal, né? É difícil, né? Não, julgar os outros é difícil pra caramba, né? Então, requer um trabalho íntimo, não é? Requer um trabalho íntimo, um esforço da vontade, um trabalho íntimo. Então, tem aqui um remédio precioso, né? Para acabar-se com a obsessão. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então tem que ter trabalho, porque se o indivíduo não persevera na obsessão simples, não é? Ele é aquele que sai no feriadão, sai no carnaval e diz assim: eu vou me acabar e não quero nem que Deus me ajude. Então ele já está se colocando o quê? Sozinho, à mercê de todo mundo, encarnado e desencarnado, que queira estar ali, menos Deus. Ele não está pedindo nenhuma ajuda, né? Então tem que ter um trabalho. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Nós que conhecemos, né, como nós falamos no início, nós sabemos a medicação, nós sabemos a prevenção. Então, nós sabemos, né, nós não podemos dizer que não sabíamos, que não fomos avisados, não é? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês todos e que nós possamos, né, estudar sempre e principalmente que a gente possa se vigiar mais, né, para que a gente não caia nessas situações, porque nenhum de nós está isento de um dia a gente se enganar, né? Muita paz a todos.